Olá, meus amigos, estou aqui para mostrar mais uma videoaula da ferramenta SGSR, principalmente é, do conceito de obtenção de relatórios gerenciais, KPIs. No caso aqui, vamos nos preocupar em relatórios numéricos e gráficos obtidos do banco de dados de um determinada estado, de um determinado cliente, tá certo? Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal do YouTube SGSR, tem mais de 350 videoaulas curtas, 6 a 15 minutos, explicando cada módulo do sistema, e curtam a nossa videoaula, clicando aí no like, né? Dando um like na nossa videoaula, ok? Existem duas situações. Quando eu quero uma listagem de OS, eu vou aqui em planejamento e filtro e obter uma determinada listagem, tá certo? Por exemplo, se eu quero OS estejam programadas para o dia de hoje, eu vou pedir para a data de planejamento programação dia hoje, vou iniciar um filtro, vou ordenar, eu tenho uma listagem de OS. Pode até ter a quantidade de 29 horas, são 15 horas e 30 minutos homens, né, para exercitar, não estão atrasadas, né, nem na programação nem na finalização, apesar de são essas pendentes, todas são programadas para o dia 5, hoje, semana 31, às 6 horas da manhã, estão pendentes. Mas quando eu quero um dado mais resumido, um relatório, então eu venho aqui em relatórios. E eles são separados nos viais, no relativo a só ativos, você tem um elenco aqui de tempo médio de falha, incidência de falhas, defeitos e tal. E quando quero ver sobre OS, aquelas mesmas OS que eu listei numa listagem, obtendo filtro, mas eu quero dados numéricos, quantidades, somas, né? Gráficos, tendências, eu vou aqui em relatórios. E no caso relativo a serviço, se refere a ordens de serviço. Então, por exemplo, eu quero ver o 0204, que é um relatório muito comum, que eu vejo o movimento de OS, quantas OS tinha no início, quantas tinham pendentes no início, quantas foram emitidas durante o período de obtenção do relatório, quantas foram terminadas, quantas foram programadas para aquele período, se foi terminado o serviço sendo executado, o serviço não realizado, ou então o serviço cancelado pelo cliente, coisa desse tipo. Então eu vou clicar aqui e ver uma tela de filtro, né? Sempre uma tela de filtro. Eu vou, tenho uma empresa, que eu posso ter N empresas na mesma base, mas nesse caso eu tenho uma só, mas vem só uma. Eu boto os setores todos executantes, porque quero ver como é que está se comportando cada um dos setores, então eu já vou separar por setor, não por cento de custo, e vou escolher o início do período. Eu quero obter julho, então julho, e quero obter preventivo. Então, antes de mais nada, para não esquecer, eu vou aqui em tipo de serviço, que pode ser corretiva, preventiva, preditiva, eu vou marcar preventiva, que eu quero somente ver as preventivas, tanto vindo de OS, tanto vindo de ITS, que são instruções de tarefa sistemática, são os planos de manutenção sistemática que geram as respectivas OS para cada ativo, OS sistemática, como até OS não sistemáticas inseridas avulsas, que eu classifiquei ela como preventiva, ou seja, correção de defeito. Preventiva sempre corrige, é uma OS que corrige defeito. E falhas são corrigidas pela preventivas, né? Quer dizer, são detectadas e depois aberta uma OS de filha associada de correção, por exemplo. Então, para que não venham todas as colunas Excel, esse relatório só sai em Excel, eu vou também escolher aqui. Mas vamos lá primeiro, passo a passo, vindo de cima para baixo. Como eu quero julho, eu vou pegar o primeiro domingo, que a semana católica apostólica romana, ela começa num domingo e termina num sábado, quando descansou, né? Criou o mundo e tal, Deus criou o mundo, que começou num domingo, primeiro dia da semana, e terminou numa sexta-feira e descansou no sábado. Então começa no primeiro domingo mais próximo do mês, do período que eu quero. Então, dia 2 de julho. E vou até o último sábado
mais próximo do fim do período, no caso do mês. Então eu vou em julho, eu vou em julho, qual foi o último sábado mais próximo? O dia que encerrou o mês de julho foi 31 de julho. O último sábado, que termina a semana, a última semana do mês, então eu estou pegando uma semana aqui, 2 a 8, 9 a 15, 16 a 22, estou pegando 4 semanas. Por quê? Porque preventiva eu não programo dia a dia, como rotinas de limpeza, rotinas diárias e tal. Eu trabalho com dia a dia. Como eu trabalho por semana, é mais justo eu ter apurado a semana completa, porque eu tenho a semana inteira programada as horas para ser feitas e para serem terminadas a semana inteira. Eu não quebro a semana tendo todas as horas programadas, mas só tenho meia semana para terminar, entendeu? Então, feito isso, eu vou não marcar mais nada, vou escolher aqui a empresa, como apareça a coluna empresa no relatório Excel. A unidade pode ser o estado, né, dentro da empresa. A subunidade pode ser a cidade, pode ser uma subdivisão, isso se chama localização hierárquica operacional, estrutura árvore hierárquica de localizações operacionais. E vou parar aqui no subsistema, para não ficar muito longo, não vou no sistema, por exemplo, e não vou pegar tag, que pegaria cada tag, não vou pegar muito menos a descrição do tag. Vou pegar o setor executante para ver as preventivas feitas por cada setor. E vou pegar tipo, apesar de eu escolher um tipo, só vai aparecer P de preventiva, mas vou pegar. E quero que mostre também o centro de custo. Então essas colunas que estão à direita, basta dar 2 cliques em cada campo, vão representar o que vai sair na planilha Excel, ok? Então eu venho aqui, dou ok nessa estrutura que quero que apareça e confirmo para começar a processar o relatório. Nisso vai ter um processamento que pode ser longo, curto, tá? Então vocês têm que aguardar, não há jeito, e só vão realmente ir lá na pasta que será salvo, que você vai dizer o nome do arquivo, em que pasta você vai salvar, depois que vier uma informação de que todas as OS já foram analisadas e foram colocadas no relatório em Excel, lá no arquivo que eu vou denominar ele e vou salvar, tá? Bom, já salvou, já deu como ok a exportação. Eu vou botar lá no lugar em que eu estou salvando, na pasta que eu estou salvando. Vou salvar numa pasta respectiva em documentos gerais e vou botar lá relatório 02.04, é o tipo de relatório do local, só preventivas, né? Bota o período 2 de julho a 29 de julho de 2023, tá? Então vou salvar nessa pasta esse relatório. Repara, ele está processando, ó. Tem que esperar que está em 11, duas linhas todas e colunas ele está processando. Tem que esperar chegar em 113 linhas que ele está mostrando para eu poder dar como concluído, ó, exportação totalmente concluída. Eu posso sair daqui, posso fechar e vou lá no meu documento que eu tenho, tá? Então eu vou lá no Drive E, por exemplo, que eu salvei, vou lá na respectiva pasta, vou em docs gerais e vou no relatório que está aqui, ó. É o relatório mais recente. Quando eu clico, ele abre o relatório, né? Ele abre o relatório. Eu começo a olhar ele é gerado, ele já saiu do sistema, entendeu? E repare, eu tenho aqui todas as ordens de serviços quantificadas por localização e por tipo setor executante. Foi o que eu pedi que mostrasse também o polo, entendeu? Então tem a cidade. E o que acontece? A primeira coluna, repara, as OS que estavam pendentes antes de começar o período. Então, por exemplo, o período começou dia 2 de julho, tá vendo aqui?
Então no dia 1 de julho eu tinha todas essas OS pendentes no dia 1 de julho. Aqui, ó, tinha uma aqui, tinha outra lá, acolá. E a segunda coluna todas foram emitidas no período. Então no período de 2 de julho até 29 de julho. Eu tenho essa quantidade de OS. Mas eu tive aqui a quantidade programada, que é quanto eu deixei programada para aquele período. Repara, no final ele soma, olhando tudo, foram 777 OS programadas, tá? Você, apesar de ter 129 antes, começou o dia 2 com já 129, e entraram 825, se somaram, eu só programei 777, para não programar mais do que eu tinha capacidade. E as próximas colunas são as terminadas, então não realizei. Eu respondi NR, não realizado. Teve uma OS, 15 OS eu cancelei com alguma justificativa, entendeu? Então, eu cancelei com alguma justificativa. Então, se eu olhar aqui em cima, ó, o primeiro, eu cancelei 15. E realmente executei com o serviço executado, com a situação SE, essa quantidade que está mostrada aqui. Então, o total, olha só, o total foram 768 realizadas, com serviço feito, tá? Aqui eu apaguei aquelas 15 que estava, deixa eu deixar aqui, foi a soma de canceladas, das 777. Ele calcula 768 dividido por 777, que era que estavam programadas, mas ele também, quando acha esse percentual, você vai estranhar, poxa, mais de 100%. Sim, porque eu apesar de ter 129 mais 825, eu tenho esse total de OS para fazer, ó, 129 mais 825, eu tinha, peraí, eu fiz aqui a conta errada, igual a 129 mais, não menos, 825. Quantas OS eu tinha para fazer? 954, mas só programei 777. E só fiz 768. Então, o que acontece? Eu desprezo no denominador essas 15 que estavam dentro de possivelmente programadas. Então, calculo 170 dividido por 777 menos 15. 777 menos 15, eu já estou expurgando, ó, 777 menos 15. Tá? Então, na realidade, eu calculei 768 em relação a 762. Por isso é que ele deu aqui mais de 100%. Porque na realidade, apesar de eu ter 954 horas para fazer, eu só programei 777 para esse período. E como eu cancelei 15, ele abate das 777 às 15, ficou com 762. E ele calcula aqui o percentual, por isso passou de 100%, porque eu fiz mais do que eu programei. Eu deveria talvez ter programado mais ainda do que, porque eu tinha 900, entendeu? Mas eu vou tentar recuperar aos poucos cada caso. E no final tem 170 OS pendentes. Essa coluna aqui é a quantidade de OS que ficaram pendentes no final, tá ok? Bom, curta essa videoaula, assistam outras videoaulas, se inscreva no nosso canal do YouTube SG Serve e até a próxima então. Um grande abraço, obrigado.